Segunda Samuel, capítulo 23, as últimas palavras de Davi. Também encontramos em 1 Reis, capítulo 2, de 1 a 9. Foram estas as últimas palavras de Davi. Oráculo de Davi ben Ishai. Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado, o ungido de Deus de Jacó, o amado salmista de Israel. O Espírito de Yahvé falou por intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Jacó comunicou sua vontade, a rocha de Israel me revelou. Quem governa o povo com justiça, quem governa as gentes sobre o temor de Deus, é como a luz da alvorada ao nascer do sol, no amanhecer sem nuvens. É como os primeiros raios de sol depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Sim, a minha dinastia está em perfeita harmonia com Deus. Ele estabelece uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os ângulos. Sem dúvida, me conduzirá ao sucesso em tudo e me proporcionará todos os desejos do meu coração. No entanto, os perversos serão cortados e lançados fora como espinhos, que não são reunidos com as mãos. Quem os deseja tocar faz uso de alguma ferramenta de ferro ou cabo de madeira da lança. Os espinhos serão todos completamente queimados onde quer que estejam. Os valentes de Davi encontramos em 1 Crônicas, capítulo 11, de 10 a 47. Estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Josebe, Bazebete, o Taquemonita. Esse foi o líder do conhecido grupo Os Três, e armado apenas de sua lança enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Depois dele, Eleazar ben Dodô, Eleazar, filho de Dodô, neto de Aoi, dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, que haviam se juntado para a guerra enquanto o povo de Israel se retirava. Ele manteve firme e lutou bravamente contra os filisteus até que sua mão adormeceu e ficou grudada à espada. Naquele dia, Yahvé operou portentosa vitória e o exército retornou para onde Eleazar estava, mas somente para se apoderar dos despojos da guerra. Depois dele, Samá, filho de Agê, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelenses fugiram dos filisteus. Contudo, Samá ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus, e Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Quando estavam chegando o tempo da colheita, 3 chefes do conhecido batalhão, os 30, desceram até a caverna de Adulão, onde Davi estava refugiado, enquanto um bando de filisteus acampava no chamado Vale de Refaim dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava em seu refúgio forte, e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. E Davi expressou assim seu grande desejo: quem me dera beber um pouco d'água que brota da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço que fica próximo à porta da cidade de Belém e levaram-na a Davi. Entretanto, ele preferiu não bebê-la, mas derramou-a como libação, uma oferta diante de Yahvé, e declarou: que me livre Yahvé de beber dessa água. Seria como beber o sangue dos amigos que arriscaram a vida para trazê-la a mim. E por esse motivo Davi recusou-se a beber daquela água. Foram esses, portanto, os feitos dos 3 guerreiros conhecidos como os 3. Abissai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 soldados, tornando-se tão famoso quanto os 3. Uma nota: você vê que muitas fábulas que tem nos dias de hoje, são tiradas da Bíblia. Como aqui, os 3 de Davi, os 3 homens fortes e poderosos do exército de Davi, As fábulas, o que? Os 3 mosqueteiros, Então, para vocês verem que muitas coisas de fábulas que inventam por aí, muitas vezes é tirado da própria Bíblia.
para poder fazer aquela coisa fantasiosa. E que me desgosta muito é que as pessoas passam a acreditar mais nessas fábulas do que na própria Bíblia. É mais fácil acreditar nos 3 mosqueteiros do que nos 3 de Davi. Mas por quê? Porque as pessoas se interessam mais por fábulas, por vãs doutrinas, do que pela palavra de Deus. Não todos, lógico, mas a grande maioria da humanidade, infelizmente, é assim. Mas continuando aqui, só foi uma nota só para fazer um comentário simples, nada de teológico. Continuando, versículo 19. Ele foi mais notável que todo o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe do grupo, mas nunca chegou a ser tão famoso quanto os 3. Benaia, filho de Joiada, era um valoroso soldado que realizou grandes feitos de coragem e lealdade. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e no tempo da neve desceu numa caverna e matou um leão. Outra nota, lembrando das fábulas, vocês verem, né? Nós temos Davi e Golias. Nas fábulas nós temos João e o pé de feijão, onde ele sobe, lá tem um gigante, né? Que ele mata esse gigante e fica rico. Então vocês verem que as fábulas estão aí para poder confundir a mente do povo e às vezes, muitas vezes, a pessoa achar que a Bíblia também é uma fábula, porque eles verem tantas coisas, tantas fábulas, tantas anedotas contadas por aí, que acabam achando a Bíblia também uma piada. Pessoas que não creem em Deus, que não acreditam, dizem que a Bíblia foi escrita por mão de homens. Sim, foi escrita por mãos de homens, mas inspiradas pelo Espírito Santo, inspiradas por Deus, para que pudessem hoje, nos dias de hoje, nós estarmos conhecendo as grandes maravilhas que Deus tem preparado para nós. Então é isso aí. Continuando, versículo 21. Matou também um egípcio, homem alto e forte. Ele tinha uma lança na mão, mas Benai o atacou com um cajado e arrancou-lhe a lança das mãos e o liquidou com sua própria arma. Essas, pois, foram as grandes realizações de Benaia, filho de Joiada, que também foi considerado entre os famosos como os 3 principais guerreiros de Davi. Recebeu mais honras e homenagens do que qualquer dos soldados do grupo dos 30, contudo, jamais igualou-se aos 3, mas Davi lhe confiou o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 eram contados Azael, irmão de Joabe, Eleaná, filho de Dodô de Belém, Samar e Elica de Arode, Elés de Pelede, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatode, Mebunai de Uzate, Zalmon de Aoi, Maarai de Netofate, Elebe, filho de Baaná de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Banaia de Piratom, Idai, dos ribeiros de Gaás, Aviavon, o Arvatita, Asmavete de Baurim, Aliaba de Salbom, os filhos de Jazem, Jonatas, filho de Chama, o Eratita, Elivelete, filho de Asbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita, Esraí, de Carmelo, Paarai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agade, Zeleque, de Amon, Narai, de Beerote, o escudeiro de Loave ben Tesuriá, que é Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir, e o hitita Urias. Houve, portanto, 37 guerreiros famosos ao todo. 2 Samuel, capítulo 24. O censo do povo e o castigo. Também encontramos em 1 Crônicas 21, de 1 a 8, 2 Samuel, de 21, de 1 a 14. Então, mais uma vez, irou-se Yahvé contra Israel e moveu Davi a punir o povo, ordenando: vai agora e faz a contagem completa do povo de Israel e de Judá. E acrescentou o rei a Joabe, comandante do exército que estava com ele: percorrei, pois, todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e fazei o recenseamento de toda a população, a fim de que eu saiba exatamente quantos somos. E Joabe respondeu ao rei:
Multiplique, Yahvé teu Deus, o povo 100 vezes mais do que é agora, de sorte que os olhos do Senhor, meu rei, o contemplem. Mas por que teria o Senhor, meu rei, tal desejo? Entretanto, a palavra do rei prevaleceu sobre o questionamento de Joabe e sobre a ponderação dos comandantes do exército. Então Joabe e os comandantes do exército saíram da presença do rei com o objetivo de realizar a contagem de todo o povo de Israel e, atravessando o rio Jordão, deram início ao censo de Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois partiram para Gade e de lá para Jazar, Gileade e a terra de Tahatim-Hadest. A nova Gades de Hititas chegaram a Iã, em Dan, e as cercanias de Sidom. Dali seguiram rumo à fortaleza de Tessor, Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. E por último foram até Beer-sheva, que é Berseba, na região sul de Judá, o Neguebe. Tendo percorrido toda a terra, retornaram a Jerusalém ao final de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o número obtido pelo recenseamento do povo. Israel contava naquela ocasião com 800.000 homens capazes para o serviço militar, em Judá mais 500.000 soldados. A peste e o perdão divino. Depois de contar o povo, o coração de Davi sentiu remorso e confessou a Yahvé: cometi um grande pecado. Agora, ó Yahvé, perdoe esse erro do teu servo, porque tomei uma atitude absolutamente insensata. Quando, ao raiar da manhã, Davi se levantou, o Senhor já havia comunicado a Gate, o vidente e profeta a serviço de Davi, essa palavra. Vai dizer a Davi: assim dizia Yahvé: eu te ofereço 3 opções de castigo. Escolhe uma delas, e eu a executarei em punição por tua falta. Então Gade correu à presença de Davi e lhe declarou: que preferes que te aconteça? Que 3 anos de fome caiam sobre a tua terra, que caminhe 3 anos fugindo de teus inimigos, que te perseguirão implacavelmente, ou 3 dias de praga sobre sua terra e seu povo. Reflete bem e decide que resposta devo apresentar diante daquele que me enviou. Davi respondeu a Gade: eis que é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos de Yahvé, porquanto é enorme a sua misericórdia, a ficar à mercê do castigo dos homens. Sendo assim, o Senhor mandou a praga sobre todo Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e morreram 70.000 homens da população, desde Dan a Berseba, do norte ao sul da nação. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, Yahvé, conduído, decidiu suspender sua punição ao povo e ordenou ao anjo que estava destruindo a população: basta, retira a tua mão agora. Naquele momento, o anjo do Senhor estava próximo da eira, o terreiro de malhar cereais, que pertencia a Araúna, o jebuseu. Ao contemplar o anjo que estava matando o povo de Israel, exclamou Davi a Yahvé: fui eu quem pecou. Só eu sou o culpado da iniquidade. Essas pessoas não passaram de ovelhas, que mal fizeram. Venha, pois, sobre a mim o teu castigo, e sobre a minha família a tua correção. Davi ergue um altar ao Senhor. Nesse mesmo dia veio Gade à presença de Davi e lhe orientou: sobe e ergue um altar a Yahvé na eira de Araúna, o jebuseu. Sem demora, subiu Davi seguindo as instruções de Gade, como Yahvé lhe ordenara. Assim que Araúna viu o rei e seus soldados dirigindo-se ao encontro, saiu e prostou-se perante o rei, rosto rente ao chão, e declarou: o que desejas, meu senhor e rei, de teu servo? E Davi respondeu: adquirir de ti esse terreiro e edificar nele um altar no meio da minha gente. Então declarou Araúna a Davi: que o Senhor meu rei a tome para si sem pagamento e a ofereça em sacrifício como te prouver. Eis aqui também os bois para o holocausto, sacrifício totalmente queimado, e o debulhador e o jugo dos bois e a lenha. O servo do Senhor meu rei tudo entrega de boa vontade ao rei. E concluiu Araúna: que Yahvé, o teu Deus, aceite a tua oferta. Contudo, o rei replicou a Araúna: não, eu faço questão de comprar tua eira por preço justo, pois não quero oferecer a Yahvé, meu Deus, holocaustos que não me custam nada. E Davi
pagou pela aquisição do terreiro e dos bois 50 peças de prata. Davi construiu ali um altar a Yahvé e lhe ofertou holocaustos de sacrifício de paz e comunhão. Em seguida, Yahvé demonstrou seu amor leal para com o povo, aceitando as súplicas em favor da terra, e extinguiu-se toda a praga que assolava Israel naqueles dias. Uma nota. Davi não quis receber de Araúna todas aquelas ofertas para que Davi pudesse entregar como oferta ao Senhor. Por quê? Davi não aceitou, preferiu pagar. Inclusive os bois que Araúna queria dar de presente para Davi ofertar ao Senhor. Por quê? Porque se Davi aceita e faz desta forma, o sacrifício não seria de Davi, sim de Araúna. Araúna que estava dando. Então as bênçãos cairiam sobre quem? Davi ou Araúna? Araúna, porque foi ele que deu. As ofertas eram de Araúna. Então Davi, ciente, conhecedor dos mistérios de Deus, lógico que ele não aceitou. É assim que nós devemos ser, conhecedores dos mistérios de Deus. Porque se fosse um outro olhão, já ia falar, opa, obrigado, me dá aqui então de graça. Beleza, não vou nem precisar pagar pelos bois. Ia lá e ofertar ao Senhor. E aí? A oferta não seria de Davi, porque ele recebeu de graça. Está entendendo? Aqui nós temos que fazer o nosso sacrifício. Mas, irmão Pedro, Jesus já não fez o seu sacrifício lá na cruz, já nos tornou tudo perfeito? Sim, é lógico. Todas as coisas perfeitas para a nossa salvação. Agora, o sacrifício para você com Deus, você necessita de um milagre na tua vida. Você está desesperado, você precisa de um milagre urgente, esse milagre tem que acontecer. Você não vai fazer um sacrifício ao Senhor, você não vai fazer um sacrifício, uma oferta ao Senhor, para que venha mover o coração do Senhor a tua oferta, para que Ele veja em ti fidelidade, para que Ele veja em ti a vontade de se achegar a Ele. É para isso que necessita a oferta, é para isso que necessita o sacrifício. Ah, então, irmão Pedro, então é para mim matar bois? Não é para você matar bois. Você vai ver qual é o seu sacrifício para com Deus. Para que Deus olhe para você e fale, realmente, o meu servo me ama, porque ele fez esse sacrifício para mim. Qual é o seu sacrifício? O que você acha que você merece ofertar para o Senhor? Aí é com você e Deus, é um mistério seu com Deus. Muitos acham que pode ofertar 1 milhão, outros vão ofertar a dracma perdida, mas outros vão ofertar o seu coração, outros vão ofertar a sua renúncia, os seus desejos, as coisas a qual gosta, ama aqui nesta terra. Tudo isso é oferta de sacrifício ao Senhor. Você está se sacrificando ao Senhor para mostrar para Ele a sua fidelidade, a sua vontade de se aproximar, a sua vontade de estar perto ali dos pés do Altíssimo, para que Ele libere a sua bênção, para que Ele venha te abençoar. Não que nós precisamos ser abençoados, não, porque nós já somos abençoados. Mas há momentos na nossa vida que nós necessitamos de algo da parte de Deus urgente. Sei que tudo é dentro do propósito de Deus, sei que tudo é no tempo dele, é o Kairos, o tempo de Deus. Mas nós somos humanos. Por nós sermos humanos, não conhecermos os planos do Senhor, muitas vezes não conhecemos, até porque às vezes não buscamos saber, ou não temos tempo de parar para ouvir, ou Deus mesmo não nos revela. Então sentimos a necessidade sim de botar a cara rente ao chão, boca no pó e ali clamar ao Senhor. Então veja qual a sua oferta que você quer dar para o Senhor. Não oferta de terceiro, mas a sua oferta, o seu sacrifício. Está precisando de uma resposta urgente da parte de Deus? Faça um sacrifício hoje. Faça um sacrifício hoje. E você verá Deus abrir as portas do céu de sobremaneira sobre a tua vida. Malaquias 3,10 vem falar sobre abrir as portas. Ali sim é chuvas para dar colheita para o povo de Israel, para que a colheita
seja abundante e que o Senhor venha repreender o devorador, que é o gafanhoto, para que ele não venha devorar as lavouras e Israel fique sem a sua colheita. É aquilo que está explicado em Malaquias 3,10, mas é que eu estou falando é mesmo do Senhor abrir as janelas do céu e descer sobre de bênçãos. Não é chuva não, é bênçãos. É bênçãos para poder você estar aí, fartando seus celeiros, para você poder estar conseguindo o seu emprego, para que você possa estar conseguindo uma cura, uma libertação, um ente querido seu se livrar das drogas, alguém que está afastado do Senhor Jesus retomar os caminhos dele. Faça o seu sacrifício, busque a Deus, busque ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, apresenta a Ele a tua oferta e tu verás a glória de Deus se manifestar na tua vida.